Paz e graça, irmãos, saudações a todos, aos que aqui estão presentes, aos que nos acompanham de casa através do vídeo e depois na gravação. Que a paz e o amor de Deus continue com todos nós, em nome de Jesus Cristo, amém? Sempre bom, né, estarmos reunidos como igreja. E já peço para que os irmãos abram sua Bíblia comigo, vamos todos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 11 ao 17. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 11. Hoje, no nosso calendário, comemora aí o Dia dos Pais, né? E tá aproveitando um gancho, hoje o nosso tema é os filhos de Deus. Gosto de pensar como meu avô, pai Jorge, diz, né? O Dia dos Pais e das Mães é todos os dias, né? A gente tem que valorizar todos os dias. Mas, aproveitando um gancho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 11. A palavra de Deus nos diz assim: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do teu Espírito que em vós habita. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amados, há duas maneiras que o Espírito Santo trabalha para dar testemunho, né, e segurança para nós que somos salvos. Primeiro o texto diz que ele guia cada um de nós, né? Ele guia você, ele guia. E no contexto nós vemos que o seu comando inicial é levá-lo a odiar e batalhar contra o seu pecado. Na verdade, os nossos pecados é o grande problema do mundo, né? Os nossos pecados podem nos levar para o inferno, né? E por isso ele nos diz no verso 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Em Gálatas 4:6, ele também diz a mesma coisa, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo trabalha essas coisas em nós. O Espírito Santo de Deus nos guia e nos conduz a esse entendimento. Os versos 14 e 15 diz que eu e você não recebemos o espírito de escravidão para vivermos aprisionados, sofrendo. Não. Nós recebemos, irmãos, o espírito de libertação. Nós fomos adotados por Deus, como diz a palavra, como filhos dele. Nós pertencemos a Deus. Foi ele quem nos criou, foi ele quem nos resgatou, ele nos adotou como filhos. Né? Deus é quem nos colocou nessa condição. Por isso, nós podemos chamar Deus de Pai. Por isso, nós podemos direcionar as nossas orações, os nossos pedidos. Quando nos achegamos a Deus, ele que nos permitiu dizer Pai. Né? Nós somos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. E como Pai, ele jamais, né, esquece daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. E Deus nos faz descansar nele, né, nos permite descansar. Nós somos completos com Deus, conduzidos em paz, em segurança, como um pai conduz o filho. Ele é assim conosco. E a palavra de Deus nos diz sobre promessas, né, sobre essas promessas, sobre a herança que tem um filho. Por sermos chamados filhos de Deus,
Por isso eu peço para que os irmãos possam abrir sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 1, vamos todos juntos acompanhar. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Entendido a respeito do Espírito Santo que nos conduz a essa filiação, a pergunta que nós devemos fazer agora é: quem são esses filhos de Deus, né? Quem são os filhos? E o texto diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui é muito claro e responde essa nossa pergunta, né, irmãos? Quem são os filhos de Deus? Desculpa, mas não são todos que são chamados filhos de Deus. Aqui há uma condição. Nós sabemos que somente é herdeiro quem é filho. Somente se torna herdeiro quem é filho. Se começa então aqui com a questão de filiação, porém, não é todo mundo que é filho de Deus. Aliás, se isso fosse verdade, irmãos, a Bíblia não diria que enviou ao mundo o seu filho único, seu filho unigênito, né? Quando Jesus chega, não tem mais ninguém na condição de filho nessa terra, né? Não existe outra pessoa, não existe outro ser. Ele era o único filho de Deus. A não ser, nós podemos pensar, na verdade, que quando o texto diz, né, filho unigênito, é claro em compreendermos que, de fato, Jesus era o único. Mas ele justamente veio para mudar essa condição, pois depois de sua morte e ressurreição, agora a Bíblia não chama mais Jesus de filho unigênito, né, de filho único. A Bíblia agora passa a referir-se a Jesus como o filho primogênito, o primeiro de muitos. Daí o que diz no verso 12, aqui do Evangelho de João, né? Se foram feitos filhos, é porque, então, a gente entende que antes não éramos. Né? Se foram feitos, antes não éramos. E se foram feitos filhos, quando receberam o Senhor Jesus. Então, antes não éramos, mas hoje, por meio do Senhor Jesus, eles que receberam o Senhor Jesus se tornaram filhos. Não há outra forma de nos tornarmos filhos, irmãos, a não ser se formos gerados por Deus. Jesus, em um outro momento, falando com Nicodemos, lá em João, no capítulo 3, ele explica: se você não nascer de novo, você não pode ver, nem tampouco entrar no reino de Deus. Nós não podemos ver e nem tampouco entrar no reino de Deus. A gente não vai experimentar o reino, a gente não vai experimentar o que nós temos quanto filhos, se não for por meio unicamente de Jesus. No verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o que isso significa? Significa que ser filho de Deus, irmãos, não é algo hereditário. Talvez a gente pense, né? Nossa, mas eu sou evangélico desde berço, eu faço boas obras, né? Eu sou filho de pastor. Isso é maravilhoso, mas isso não nos torna filhos de Deus. E para você e eu ser filhos, ser chamados de filhos de Deus, nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito. Nós precisamos ser nova criatura. Somente Deus, sendo o Pai, somente Ele, irmãos, pode fazer de você e eu filhos dele. E aqui ele diz
ele deixa uma condição, né? Sabe qual é a condição que ele exige de nós? A condição é: creia em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como o Senhor da sua vida. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma instituição religiosa ou humana tem o poder de dizer para nós: seja filho de Deus. Não, somente Deus. Paulo, nem Maria, nem apóstolo, ninguém pode dizer você é filho de Deus, somente Deus. É Deus quem dá a salvação. E ele dá somente aos que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, assim diz o texto. E essa salvação é oferecida para todos nós hoje e de graça, né? E talvez a gente se pergunte por que de graça? Porque Jesus pagou todo o preço. Jesus pagou tudo. Deus nos faz filhos, irmãos. Quando pensamos nisso e entendemos que já somos filhos de Deus, nós podemos pensar que somos herdeiros dele, certo? E qual é a herança dos filhos, né? Que Deus tem de herança para nós? Quando nos rendemos a Jesus, que algo acontece, né, dentro de nós, passamos a estar nessa condição de filhos. Como a palavra diz, não mais escravos, mas agora filhos. E então a Bíblia diz que nos tornamos herdeiros. Lá em Romanos 8, seguindo o nosso texto, diz sobre essa herança. Se temos uma extraordinária herança, irmãos, mas não sabemos dela, como nós podemos desfrutar aquilo que é nosso? Se nós não compreendemos, se nós não entendemos, nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Não há como nós tomarmos posse dessa herança se nós não sabemos qual ela é. E muitos de nós, muitas vezes, não têm noção do tamanho da nossa herança, né? No que nós temos. Imagina este Deus que você teme, você tem temor, porém, esse mesmo Deus que te permitiu te chamar ali de filho, esse mesmo Deus que permite você chamá-lo de pai. Imagina qual o tamanho dessa herança. Eu quero que você pense, irmão, e tente mensurar pela palavra de Deus. Qual é essa herança que está na nossa disposição hoje? Qual que é a herança de Deus para nossas vidas? Né? A palavra de Deus diz que nós somos não só herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo. E o que significa isso? O termo co-herdeiro significa ser herdeiro juntamente com Cristo. Significa que somos, irmãos, tão herdeiros quanto Cristo é. Como na parábola, né, do filho pródigo, em Lucas 15. A gente vê uma situação ali em que o filho que estava com o pai desde sempre estava um pouco aciumado, talvez, e preocupado com o cabrito que ele havia de matar, né, pro irmão que tinha voltado. E ele preocupado com o cabrito, e o pai dizendo para ele: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Você é o herdeiro de tudo. E ele preocupado com apenas um cabrito. E muitas vezes nós estamos dessa forma, né? Muitas vezes nós não conseguimos entender a verdade de Deus. Preocupados com coisas pequenas do mundo, coisas que vão passar, que vão ficar aqui. E há algo muito maior e além disso que é reservado para todos nós quanto filhos de Deus. E o melhor de tudo, né, irmãos? Não é apenas quando chegarmos lá no céu, né? Se nós somos chamados filhos agora, significa que temos acesso a essa herança desde já. Possamos desfrutar de todas elas. Mas para isso nós precisamos entender que somos feitos filhos de Deus.
Já conduzindo a nossa mensagem para uma conclusão, irmãos, nós temos uma herança preciosa, né, com o Senhor Jesus. Ser filho de Deus é uma coisa extraordinária. A coisa mais gloriosa que pode acontecer nas nossas vidas, né, na vida de uma pessoa. A palavra de Deus diz que é sair das trevas para a luz, é sair da escravidão para a liberdade, é sair da morte para a vida, é ser nova criatura. O nosso Pai nos deu essa condição. Deus nos deu essa condição. E se nós entendermos isso, de fato, nós seremos curados de alguma forma, né? Nós temos um Pai que cuida de nós. Podemos dizer que se você e eu somos filhos de Deus, nós estamos falando que somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nós fazemos parte da família de Deus. E somos herdeiro de Deus, como o texto diz, e cordeiro com Cristo. Nem toda a riqueza do mundo compraria a posição que eu e você recebeu de graça, irmãos. Ao crer no Senhor Jesus Cristo, os filhos de Deus tomaram posse de uma herança eterna. Uma herança eterna. E agora mesmo, se você crer em Jesus e vier a Jesus, Ele perdoará os seus pecados, Ele perdoará os nossos pecados. Dará a nós a vida eterna. Né? Fará de mim e de você filhos dele. Eu gosto sempre de pensar que há um lugar na mesa de Deus que espera por nós, né? Há uma herança perfeita que somente um filho de Deus terá. Deus é o nosso Pai, nós somos filhos, né, amados do Senhor. O Pai, o nosso Deus, nos adotou. Ele nos chama hoje de filhos. Então, esse Deus que você teve, esse Deus que muitas vezes as pessoas olham com um olhar diferente, Ele nos permite chamá-lo de Pai. E concluindo, como sempre gosto de encerrar com um outro texto, abra sua Bíblia novamente na primeira carta de Paulo, desculpa, na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, nos versículos 1 e 2. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Eu acredito que resume muito bem a mensagem que eu queria transmitir aos irmãos, e para que nós possamos meditar nesse texto e entender que somos chamados filhos de Deus. E entender que nós temos uma herança, que nós temos algo muito maior do que as coisas deste mundo. E só de sermos chamados filhos dele, nós deveríamos estar sempre alegres e felizes, e realizados e completos, porque ele nos adotou. Primeira carta de João, capítulo 3, nos versos 1 e 2. Acompanha comigo na sua Bíblia. Ele diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. No verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha como poderoso é essa passagem. Irmãos, olha, veja bem o que Deus está dizendo para nós. Nós somos filhos dele. Nós precisamos entender isso. É o momento que nós entendemos que somos filhos desse Deus maravilhoso, que nós chamamos de Pai. Nós temos uma família completa, que nunca vai acabar. E nós, como igreja, como corpo que somos, nós faremos parte da família do Senhor. Nós somos chamados filhos de Deus. E incentivo aos irmãos a continuar meditando
nesses textos que nós lemos hoje, durante a semana, para que essa palavra não saia da nossa mente, do nosso coração, mas a gente possa permanecer nela todos os dias até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém?